milênio é um período que eu creio que depois da tribulação, que dura 7 anos, então o milênio fala do reinado de Jesus aqui na terra por 1000 anos. Uma vez que o Senhor Jesus vem para a terra, então haverá nações na terra, haverá países na terra. Agora, o Senhor Jesus, ele não vem como ele veio da primeira vez. O corpo dele é glorificado e ele é Deus. Então ele volta agora para reinar, ele volta. Como será essa aparência dele? É um mistério, porque eu não sei ainda te explicar como que é um corpo glorificado, a não ser dessa maneira. Ele não é limitado ao plano físico, né? Então, esse corpo, ele não tem forma? Não tem. Quando Jesus apareceu na praia, ele comeu peixe. E quando ele chegou para Simão, falou: toca aqui, ó, que um espírito aqui não tem corpo, não tem carne como eu. Então, eu começo a imaginar exatamente isso aqui, olha. Se eu sou levado a hoje a ter um prazer no meu corpo, e até quando eu cuido dele, eu me sinto melhor, como será então o meu ser na eternidade? Bom, então eu preciso entender esse princípio aqui. Vamos ver aqui devagar então. No capítulo 20, vai ficar essa ideia aqui com você. No versículo 15 você vai repetir, leia comigo, vai. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então vamos pensar um pouquinho. Escrever o nome no livro da vida exige transformação na minha personalidade. Não que eu vou ser outra pessoa, mas essa minha alma, ela nunca vai ser outra alma, mas ela vai ter que se comportar de maneira diferente. Por exemplo, se eu for para o céu, eu serei uma outra pessoa. Deus, ele não vai fazer você novamente. Seria mais fácil então destruir você e criar já uma pessoa perfeita. Ele não faz isso. Ele pega você que está contaminado e ele vai limpar você. Você nunca vai deixar de ser você. Mas se ele fizer uma obra na tua alma, então você vai ser um ser totalmente santo. Você vai ser livre de toda tortuosidade, livre de maus pensamentos, livre de ira, de rebelião, de gritaria, de ódio, de sofrimento, de vingança. Tudo isso que vem dominando o seu ser, na eternidade não pode ter. Não pode. Não pode existir? Não pode. Mas aqui existe, ninguém consegue, o pastor, ser assim. Exatamente, aqui, mas lá não pode ser assim. Então nós falamos a semana passada algumas coisas sobre isso. Caso não dê para completar essa semana, eu completo domingo que vem. Diga amém. Olha para o lado e fala, aí vem. Vem nada. Se não der, eu vou esticar isso. Você vê, eu distribuí mais de 1.300 cruzinhas, né? Olha, se voltar umas 800, eu já dou glória a Deus. O resto não está nem aí que eu sei. Então, vamos tentar levar aquela turma que quer chegar lá, tá bom? Diga, eu quero. Fala para a pessoa, fala, não sei você, mas eu levo muito a sério a palavra de Deus. Amém. Então vamos lá. No caso aqui, nós estamos aqui então recordando alguma coisa e pregando outra. Então quer dizer que vai haver a ausência desta minha natureza pecaminosa, né? Exatamente. Consequentemente, eu sou inteligente para entender que só há doença, velhice, dor neste corpo aqui. Ele só enruga, ele só se acaba por causa da minha natureza pecaminosa que habita nele. Consequentemente,
Se a minha alma é pura, então o meu corpo ele é eterno. Então isso eu entendo então que nós estamos não vivendo a totalidade da nossa existência. Nós estamos começando a viver a eternidade. Em que sentido? Sempre vivendo. Aonde eu vou viver? Ou no céu ou no inferno. E vamos aqui ver que o céu ele é temporário também. No caso aqui, nós vamos recordar algumas coisas. Qual é o próximo capítulo depois do versículo 15? Como? E o que eu leio no versículo 1? Leia. Vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? E o mar? E o mar já? Então vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Então esse céu, com esse planeta, com as estrelas e todos, né, o sistema intergaláctico, com todas, né, os países aqui, com todos os lugares aqui, tudo que se conhece já não pode existir. Então, como é que vai passar o Brasil, como é que vai passar a América, como é que passa esse mundo de gente? Significa que num momento, então, isso será dado um fim. Como o senhor afirma isso? Aqui, já o primeiro céus e a primeira terra passaram, e o mar já não o quê? Já não existe. E aí no caso, nós temos que dar uma recordada aqui, e vamos pegar algumas coisas aqui para afirmar bem. A semana passada, nós lemos, eu já volto em Apocalipse, mas um pouquinho aí antes de Apocalipse, tem os livros de João e tem a segunda carta de Pedro. E aí, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, foi lido alguma coisa também. Vamos lá? E aí, no caso, nós vimos assim, olha, veja bem, no versículo 7, você lembra da semana passada? Lembra? Segundo Pedro 3, 7, leia. Mas, o quê? Os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então aqui eu tenho uma coisa assim, ó, que não só vai ser destruída com fogo, então vai passar a terra e passa-se os céus e o mar já não existe, como também entra agora o dia do juízo final para todo homem que nasceu e não encontrou espaço na sua vida para servir Jesus. Também aqueles homens que endureceram o coração, porque tem aí algumas coisas assim, ó. Tem uma classe de pessoas que não quer saber de Bíblia, de igreja, nem de crente, de jeito nenhum. Se você aparecer na frente dele, ele dispara um monte de palavrão contra você, ou às vezes não fala nada, mas vira a cara para você. Alguém já percebeu isso, né? Você causa repugnância nesse cidadão. Tem muitas pessoas assim, tá cheio. Já tem pessoas, por exemplo, olha só, né, que estão, né, na igreja, mas elas querem viver exatamente como o mundo vive. E a pessoa fica o tempo todo, vamos lá, eu venho à igreja, mas lá fora eu vou me comportar exatamente como as pessoas. Eu tenho o mesmo comportamento, né? E por isso você vê também muitos escândalos em todas as áreas: roubo, fofoca, disputas, bate-boca, adultério, prostituição, tudo que você imagina, você vê. Porque o que é que acontece? É que a igreja, ela tem que ser pura, ela tem que ser perfeita. Mas assim como o homem não é, a igreja também tem as falhas. Olha só,
joio e trigo estão o quê? Juntos. Virgens prudentes e loucas estão o quê? Juntos. Dá uma olhada. Não é por isso que eu vou deixar de servir a Deus. Vamos lá, vamos entender o princípio. Então aqui no caso, nós vamos ver esse princípio aqui, tá bom? Então eu estou aqui porque eu conheço algumas coisas assim, ó, quer ver, ó? Me falaram, pastor, que eu verei a face de Deus lá no céu. E aí eu vou para o céu e vou ver a face de Deus. Você deveria ser um pouquinho mais inteligente, porque veja bem, já pensou, eu sou homem, então eu passeio, volto, vou, me divirto, trabalho, estudo, vou para cima, vou para baixo, tal, e de repente eu vou para o céu e a face de Deus, tum! Eis a face de Deus. O que você vai fazer agora? Olhar para a face de Deus. O que mais? Ficar aqui olhando a face de Deus. Isso é tudo que eu quero. Alguém está brincando. Não pode ser. Então Deus me fez um robô para ficar olhando para Ele. E Deus não faz isso. Deus se movimenta. Jesus vai à festa, pesca, dorme, faz um monte de coisa. E quando volta ainda come peixe na praia. Jesus gosta da praia. Acho que sim. Passou muito tempo na praia. Quem está entendendo? Então tem atividade para o ser humano. Olha para mim. Eu quero fazer as coisas que existem para ser feitas lá no céu ou na nova terra. Então eu tenho uma vida fantástica lá, muito mais do que aqui. Qual é o tipo de vida lá? Nem se compara com a daqui. Então o senhor acha que lá nós vamos poder viver de uma maneira assim solta? É lógico. E nós estaremos livres de uma natureza pecaminosa e o diabo não estará presente. Então não é só, né, pastor, ir para o céu. Mesmo porque no céu você não deve ficar. Deve ter um lugar chamado Nova Jerusalém, aonde Deus cria novas coisas. Como que eu entendo isso? Vamos entendendo aos poucos, mas eu pergunto até aqui, quem está entendendo? Então, queimando o mundo e julgando Deus o ímpio, então o ímpio será julgado, será. Pastor, e assim como a terra e os céus e o mar desaparece, o ímpio desaparece? Não. O ímpio, ele permanece em sofrimento, tormento, dor, ranger de dentes. Você fala, credo, mas então Deus tem essa parte má, né, pastor? Porque Ele vai castigar essa turma. Deus não vai castigar essa turma que quer se castigar. Em que sentido? Se alguém vai para o inferno, vai por conta própria. Pastor, eu vou para o inferno porque Deus me mandou para o inferno. Não, você foi para o inferno porque você quis ir para o inferno. Quem entende o princípio? Deixa eu ver, quem entende mesmo? Como é? Acho que Deus vai me mandar para o inferno? Não, Deus não vai te mandar para o inferno. Quem vai para o inferno é quem? É você mesmo. Você é livre. Deus não tem responsabilidade com a sua escolha. Se alguém quer ir, que vá. Quem entende o princípio? Né? Se você quiser se levantar daqui agora, ir embora, alguém proíbe você? Não. Se você fala, nunca mais eu piso aqui, alguém proíbe você? Não pisa. E o mundo vai parar por isso? Não. E Deus vai mudar alguma coisa por tua causa? Também não. Tudo já está resolvido na palavra. E você deve dizer para você mesmo, né? Aceite. Ou então o quê? Não aceito.